Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma transição ao vivo pelo CE José Herculano Pires. Hoje com um tema bastante intrigante e bastante interessante: livre-arbítrio, determinismo e destino. Nós já vamos iniciar, propriamente dito, daqui a alguns minutinhos. Vou dar algumas instruções. Quem quiser deixar a sua água, no final nós faremos uma vibração rápida, tá? E quem quiser também participar com perguntas, pode fazer pelo chat, será um prazer e ajudará aqui no encaminhamento da explanação, né? Nós vamos receber as perguntas e vamos respondê-las logo após a explanação, né? Porque muitas delas já vão ficar, inclusive, resolvidas durante a própria explanação, né? Agradecemos a presença de todas, agradecemos de todos, de poder entrar aí nos lares de todos, né? E nós já estamos aqui com o Cássio, que vai aqui nos ajudar e nos apresentar essa palestra, né? Então, Cássio, os minutos para a sua apresentação aí. Boa noite, Beck. Boa noite a todos. Mais uma vez, juntos. Aprendendo juntos, na verdade, né? Todos nós, nas reflexões, buscando, através da doutrina espírita, ampliar um pouco mais os nossos conhecimentos, os nossos horizontes. Numa doutrina que nos consola, uma doutrina que nos esclarece, mas numa doutrina que também nos liberta de nós mesmos. Então, essa base teórica que nós temos vai nos ajudando aos poucos a ressignificar, a ampliar e a viver um pouco mais em equilíbrio, principalmente conosco mesmo. Ótimo. Então, o tema hoje é sobre livre-arbítrio. O que se questiona muito, nós temos ou não temos livre-arbítrio? Nós temos a liberdade de escolher em qualquer situação. E nós sabemos também que, em muitas situações, nós temos restrições para tomar certas decisões, né? E o que dizer, por exemplo, da pessoa que já nasce com defeito físico grave, né? As pessoas que são arrimo de família, gostaria de viajar, gostaria de conhecer o mundo, gostaria de estudar e não tem oportunidade disso, né? Então, como é que fica o nosso destino nessa situação? Veja bem, né? Muitas vezes também vejo muitas pessoas tomar a atitude que não tudo está predeterminado. A nossa vida, nós nascemos nessa situação e nós não temos como fugir dessa situação. Também é uma situação muito grave, né? Nós somos realmente vítimas do nosso destino, nós somos fadados a executar aquilo que o destino predeterminou para nós, né? Então, são reflexões que podem nos levar a situações bem interessantes. Talvez até a gente resolver, baseado nesse conceito, mudar de vida, fazer uma coisa diferente, buscar uma saída, entender que nós temos liberdade, né? Então, afinal de contas, somos ou não somos donos da nossa vontade? Tá. Cássio está aí só observando, né, a encrenca que nós estamos arrumando aqui. Mas temos certeza que com as boas vibrações de todos e com a colaboração, o pessoal está participando bastante, nós já temos 17 pessoas presentes, nós vamos trazer aí explicações e explanações muito interessantes para todos. Eu vou começar perguntando, então, para o Cássio. Já são 8h03, Cássio. Nós vamos começar perguntando: o que seria o livre-arbítrio, Cássio? Para começar. Ok. Como conceito. Então, vamos trabalhar primeiro o conceito das palavras, para depois a gente desenvolver a reflexão e o raciocínio. Tá. O livre-arbítrio ele é uma expansão da consciência. Uma expansão é um poder de escolha fruto do desenvolvimento espiritual. Então, esse é como conceito de livre-arbítrio. É uma expansão da consciência, um poder de escolha fruto do desenvolvimento espiritual. Esse é o conceito da palavra livre-arbítrio.
é a liberdade de escolher. Certo. Muito bom. E o que nós poderíamos dizer que seria determinismo? O determinismo, vamos lá. Existem algumas correntes filosóficas que dizem que o determinismo é a negação do livre-arbítrio. Algumas correntes filosóficas que nós respeitamos, inclusive. Porém, não é exatamente assim. O determinismo é um conjunto de possibilidades, de infinitas possibilidades, atreladas à nossa escolha primeira. É como se nós tivéssemos 1000 caminhos a seguir. A partir do momento que você faz uma escolha, você está inserido em um determinismo. Mas a escolha vem primeiro. Então, o determinismo, ele existe? Sim, sempre. Qual é o objetivo do determinismo, Beto? Fazer com que a gente cresça espiritualmente. Esse é o objetivo. Todas as leis deterministas, vamos dizer assim, elas são leis evolutivas. Elas são leis de equilíbrio, de possibilidades. Então, veja, todas as leis convergem para o nosso aprimoramento. Todas as leis inseridas em um determinismo divino. Então, se existe um determinismo imposto, vamos dizer assim, por Deus, chama-se evolução. Então, só existe um determinismo fixo. Chama-se evolução. Ótimo. Isso é muito bom saber, né? Todos Sim. nós estamos fadados à evolução. Não Sim. teremos como fugir disso. Isso é muito Não. bom. Não. Ok. Cássio, agora, ok, você já falou do livre-arbítrio, do determinismo, e o destino, como é que ele se encaixa nesse aparente paradoxo, né? Um para um lado, outro para o outro aí. Algumas pessoas perguntam, né? É natural que seja dessa forma. Existe o destino? Mas se existe o destino, não existe livre-arbítrio. Se existe livre-arbítrio, não pode existir o destino. Com essa reflexão da noite, através das luzes da doutrina espírita, nós vamos perceber que livre-arbítrio, determinismo e destino trabalham juntos. Então, o destino é um resultante do livre-arbítrio mais o determinismo. E isso que nós chamamos de destino pode ser mudado a cada minuto. Então, ele existe? Sim, mas ele não é absoluto e fixo. Ele é uma resultante de um livre-arbítrio mais um determinismo. Então, deixa eu entender isso. Nós podemos mudar, o que você disse, o nosso destino a cada minuto. Cada minuto? A cada minuto da nossa vida, da nossa existência, nós podemos mudar o nosso destino. Então, o destino é um resultante do livre-arbítrio mais o determinismo. Isso gera o destino. Então, se você mudar suas escolhas, você atrela a um outro determinismo. A sua escolha, somado com o determinismo, gera o destino. Então, não existe um destino fixo, congelado. Existe um infinito de possibilidades. Mas o destino é sempre o resultado de um livre-arbítrio atrelado a um determinismo. Muito bom. Então, esse é o primeiro conceito. Sim, esse é o conceito, né? Sim. E nós poderíamos aqui lembrar aquela frase do Herculano Pires, né? Que nós terminamos a nossa chamada com ela, né? Você tem ela aí na cabeça? Sim, sem dúvida. José Herculano Pires, um grande filósofo espírita, um jornalista, ele foi conhecido como o melhor metro que mediu Kardec. Só para você ter uma ideia, a precisão da inteligência dele. Ele tem uma frase que diz o seguinte: Deus criou o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Então, eu vou repetir a frase. Deus criou o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito, o que significa isso? Que para todo efeito existe uma causa. Isso é uma lei determinista. E por que nós chamamos de fatalidade? Será que existe fatalidade? Não, fatalidade é aquilo que nós não sabemos explicar. Não existe fatalidade. Existem forças e leis. Como dizia Leon Denis. Leon Denis falava, não existe fatalidade, não existe acaso. Existem forças e leis que nós desconhecemos.
Por desconhecer, nós falamos, isso foi uma fatalidade. Não, não existe fatalidade, não existe acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Muitas vezes nós desconhecemos. Sim, com certeza isso vai mostrando, Cássio, a importância da gente trabalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? É a E melhor outra forma. coisa também, Beck, determinismo são leis educativas, nunca punitivas. Primeira coisa que nós temos que entender na linha determinista, que todas as leis deterministas, todas as situações, nos levam para o melhor, para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento. Então, são leis educativas, nunca, em hipótese alguma, punitivas. Sim, com certeza. Eu não sei qual é a linha que você vai seguir, né? Mas eu fico pensando aqui, situações que eu coloquei aí nas chamadas, pessoas que já nascem, muitas vezes, com limitações de várias ordens, né? Sim. Pessoa que vem, às vezes, tem muitas boas projetos de vida, mas tem limitações que não permite que ela faça aquilo. O que nós poderíamos dizer disso, Cássio? Então, vamos lá, Beck. Primeiro que nós somos espíritos em experiências terrenas. Nós não somos corpos tendo experiências espirituais. Então, nós somos uma individualidade revestido de uma personalidade transitória. Personalidade transitória. Mas somos uma individualidade eterna. Eterna no sentido, tivemos um começo, mas não teremos um fim. Okay? Então, essas provas ou essas expiações têm a ver com a individualidade, não tem a ver com a personalidade, apesar de uma refletir sobre a outra. Então, quem vai trazer o problema exatamente é a individualidade. Mas quem vai ressentir e vivenciar é a personalidade. Na verdade, é o mesmo ser. Só que, ora, ele tem uma personalidade, ora, ele não tem aquela personalidade. Então, quando nós entramos nesse contexto, nós temos que ampliar os horizontes. Qual é a palavra-chave do século XXI? Principalmente nós, espíritas e cristãos. Qual é a palavra-chave? A palavra é ressignificar, dar um outro significado, ampliar os nossos horizontes. Então, essa individualidade, velho, renascendo, reencarnando, com uma situação dessa, com certeza é um processo educativo, não é punitivo. E temporário. Quando eu falo temporário, é temporário mesmo. Porque um espírito milenar, o espírito tem milhões de anos, uma reencarnação numa situação dessa, é como você comparar 1 minuto e 1 século. Perfeito. Ok? Então, quer dizer, não é fácil, nem um pouco. Não é isso que eu estou querendo dizer. Só estou querendo dizer que nós temos que ampliar esse horizonte para entender isso de uma outra forma, de um outro jeito, com a visão do espírito, com a visão da individualidade, não da personalidade. Uhum. Nós vamos embasar toda a nossa palestra, a nossa live aqui nas perguntas do Livro dos Espíritos, não é isso? Sim. Você gostaria que colocasse já aqui, ó? Pode colocar, Beck, é 843 e 844. 843. Vamos lá, vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos aqui. Ele diz assim, ó, pergunta 843. Kardec faz aos espíritos da codificação, né, aos espíritos superiores. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? E a resposta, pois se ele tem a liberdade de pensar, ele tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Vamos colocar a outra também, né? Sim. E a pergunta 844 é a seguinte: o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? E a resposta, ele tem a liberdade de agir desde que tenha a vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade,
ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Perfeito. Vamos lá, então, Vec. Vamos pegar a questão 843 e a 844. Uhum. Os animais, nossos irmãos mais novos, eles têm livre-arbítrio? A resposta é sim, tem. Porém, o livre-arbítrio, o poder de escolha dos nossos irmãos mais novos, os princípios espirituais que estão estagiando no reino animal, esse livre-arbítrio tem a ver com as suas necessidades básicas, o seu instinto de conservação. Quando nós falamos, por exemplo, os animais têm pensamento fragmentado, e o nosso é um pensamento contínuo, o que é um pensamento fragmentado? Os animais não têm relação com o passado e futuro. Os animais só vivem o presente. Os animais não fazem esse raciocínio que eu vou fazer agora. Por exemplo, se chover o mesmo tanto que choveu o ano passado, no ano que vem teremos uma super safra de alimento. Veja, eu fui buscar no passado uma informação, joguei para o futuro, mas o raciocínio é do presente. Então, o pensamento fragmentado dos animais, eles não conseguem fazer essa relação de passado e futuro. Fragmentado, porque eles só vivem o presente. Nós, seres racionais, vamos dizer assim, né? Nós conseguimos apelar passado e futuro. Os animais não conseguem. Mas o livre-arbítrio dos animais, eles existem, sim, mas está atrelado às suas necessidades atuais, físicas, instintivas. Então, tem hora que ele decide se ele vai comer ou se ele não vai comer. Se ele vai levantar ou se ele não vai levantar. Tem hora que você coloca comida para o animal, ele não come. E tem hora que você não coloca, ele quer comer. Veja, como ele também toma as decisões. Então, a primeira coisa é saber que o livre-arbítrio ele começa a ser desenvolvido muito antes do reino animal, inclusive. Okay? Muito antes do reino animal. Mas ele começa a ser aprimorado no reino nominal, conosco. No caso das crianças agora, velho, eu diria assim, um bebezinho, ele tem livre-arbítrio? Claro, de acordo com aquele momento, de acordo com aquela necessidade. Aliás, vamos dizer assim, vamos dividir em ciclos. 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28, 28 a 35, 35 a 42, 42 a 49. Vamos dividir de 7 em 7, ok? 49 a 56, 56 a 63, 63 a 70, 70 a 77, 77 a 84, que é a expectativa de vida, ok? Então, tudo é de ciclos. Veja, cada ciclo é uma necessidade diferente, é uma vivência diferente. Então, nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio de acordo com cada ciclo. Então, a necessidade dos 0 aos 7 é diferente da necessidade dos 7 aos 14, que é diferente da necessidade dos 14 aos 21. Então, o livre-arbítrio ele se desenvolve na medida da sua necessidade, das suas percepções, da sua capacidade de raciocínio, da sua independência. Então, o livre-arbítrio ele vai mudando conforme os ciclos. Ele vai aprimorando, ele vai melhorando. Então, hoje, nós fazemos escolhas muito melhores do que quando nós fazíamos quando éramos adolescentes, diferente a algumas atitudes. Porque já experimentamos, já vivenciamos, já aprendemos. Então, quando aquela situação retorna para nós hoje, a gente já consegue avaliar de uma outra forma. Estava errado aquele livre-arbítrio? Não, nos faltava maturidade e experiência. Hoje, a mesma situação, a gente já consegue ver de uma outra forma e tomar uma outra decisão. Entendeu como funciona o livre-arbítrio? Na questão 843 e 844, existe sempre, porém ele vai se modificando à medida que você vai evoluindo. Então, é uma expansão da consciência. Os animais são princípios espirituais, nós somos espíritos. Qual é a diferença de um para o outro? Os animais não têm consciência de si mesmos. Nós temos consciência de nós mesmos. O que difere um princípio espiritual de um espírito é a consciência de si mesmo. Ok? Perfeito. Às vezes, para a pessoa ter uma ideia de que ela realmente ela tem o poder de decisão, de escolha a cada momento,
Eu lembro que você nos apresentou aqui o exemplo do trânsito lá, né? Não sei se está na posição boa de fazer, mas seria... Para mim, foi muito interessante aquele exemplo que nós comentamos, né? Então, vou dar um exemplo rapidinho do exemplo do trânsito. Por exemplo, as leis de trânsito, tá? As leis de trânsito em pleno século XXI, pleno 2020, ok? Vamos pegar no nosso momento. Tá. Primeira coisa, nós temos que pensar, elas são educativas ou punitivas? Depende. Depende do motorista. Depende do motorista. Mas, a princípio, elas não são punitivas. Mas elas se tornam punitivas. Qual é o peso, veja, das leis de trânsito em cima de uma pessoa que está habilitada, que o seu carro está em ordem, e ela está seguindo exatamente as leis de trânsito? É quase nula. Ele não sente o peso das leis de trânsito. Se ele é uma pessoa habilitada, consciente, se o carro dele está em ordem, se a documentação está em ordem, se ele está respeitando as leis de trânsito, aonde ele estiver. Qual é o peso do determinismo das leis de trânsito sobre ele? Quase zero. Quase zero. Mas ele não sente, ele não se preocupa. Qual é o peso das leis de trânsito quando a pessoa não é habilitada, quando a pessoa resolve exceder sobre todos os aspectos, quando o carro dela não está em ordem, quando ela não respeita as leis de trânsito em lugar nenhum? Qual é o peso das leis sobre ele? Mas são as mesmas leis. As leis não mudaram. As leis, elas estão para favorecer a todos. As leis de trânsito favorecem a todos, sem distinção nenhuma. Então, quando você passa a entender que as leis deterministas das leis de trânsito de 2020, elas são leis educativas para manter o equilíbrio e a paz no trânsito, ela não pesa nada sobre você. Assim são as leis de Deus. As leis de Deus seguem a mesma linha de raciocínio, velho. Uma vez entendida e compreendida o porquê, as razões, o peso delas é quase zero. É quase zero. Uma vez que você decide extrapolar com consciência, você começa a sentir o peso dela sobre você. Aí você vai achar que é castigo. Nunca foi. Não está nos desígnios de Deus nos fazer sofrer. Não está. Somos nós que infligimos essas leis. Em relação a tudo. Eu peguei o exemplo das leis de trânsito, mas podia ser sobre uma série de situações. Foi só um exemplo. Então, as leis existem, sim. Para quê? Para manter tudo em equilíbrio, tudo em paz, tudo funcionando. Então, por que às vezes elas são punitivas? Qual é o problema? É o motorista. Somos nós. Que não estamos aprendendo a dirigir a própria vida. A conduzir os próprios desejos. Existe uma frase, Beck, que diz o seguinte: nós somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. Veja, nós somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. Uma vez que você saiba conduzir os seus desejos, você tem uma vida em equilíbrio, em paz. Então, entender que as leis deterministas, elas são leis que nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, que nos conduzem, que nos apontam um norte, que nos amparam. Mas você tem que entender o porquê que elas existem dentro de você. Todas elas estruturadas na lei de amor de Deus. Ô, Cássio, entendeu? Oi? Seguindo ainda a ideia do trânsito que você colocou aí, que eu acho que é bem elucidativa, a questão da pessoa tomar também a decisão quando está dirigindo o carro e chega numa bifurcação ou numa esquina, né? Ela tem várias opções para decidir ali. Você Sim. falou, às vezes decide num sentido, arrepende, aquela colocação. Ela toma um caminho errado, que é natural, que é normal, ok? Ela toma um caminho errado, o seu GPS vai falar assim para ela, corrigindo rota. Sim. Veja, então, mesmo assim, veja, não há uma punição, há uma correção de rota. Sim. É só uma correção de rota. O nosso GPS interno chama consciência. A nossa consciência corrige a nossa rota. Por exemplo, velho,
Quando nós cometemos um delito, quando nós cometemos uma falta, com consciência, porque nós somos protegidos pela nossa ignorância. Ok? Quando a gente é protegido pela nossa ignorância, e as leis de Deus são tão perfeitas, que é a questão 621 do Livro dos Espíritos, que as leis são as mesmas. Para um princípio espiritual, para um espírito, para um anjo e para um Cristo. Não existem leis diferentes. As leis são as mesmas para todos. Porém, elas estão adequadas ao seu momento evolutivo. Elas estão adequadas ao seu momento evolutivo. Então, nós somos protegidos pela nossa ignorância, só precisa saber até que ponto nós somos ignorantes. Ok? Mas vamos lá. Cometi um delito, um deslize, uma falta consciente. Esse mal, vou colocar esse mal entre aspas, ele retorna para mim em 3 diferentes tempos. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Curto prazo, naquele momento, quase que instantâneo isso, que eu cometi aquele deslize, aquela falta, aquele equívoco, de forma consciente, o meu corpo vai me dar sinais fisiológicos que eu fiz algo de errado. Vai acelerar o coração, as pupilas vão dilatar, vai acontecer uma contração muscular. Veja, olha o mal retornando para nós de forma instantânea no momento que eu cometo um deslize, um equívoco consciente. Como somos um espírito de provas e expiações, nós vamos justificar, terceirizar, culpar e vamos jogar isso para frente. Passado alguns meses ou alguns anos, aquilo continua dentro de nós, que não foi ressarcido, de uma forma ou de outra. Aquilo vai começar a gerar um distúrbio psicológico com consequências físicas, a médio prazo. Às vezes, alguns meses depois, às vezes, alguns anos depois. Só que isso é um processo que vai acumulando, tá? Que vai acumulando. Nós, mais uma vez, vamos terceirizar, vamos justificar, vamos fugir daquilo. A longo prazo, às vezes nessa mesma existência ou numa outra existência, esse mal retorna para nós para ser ressarcido pelo amor. Não precisa pela dor. Entendeu como o mal retorna para nós em 3 diferentes tempos? A curto, médio e longo prazo. Mas a partir do momento que você percebe a curto prazo, já resolva a curto prazo. Naquela hora, naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês. Para que aquilo não ultrapasse para médio prazo. Então, cometemos deslizes todos os dias. Todos os dias cometemos deslizes e equívocos. Dá para ressarcir ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou na mesma semana, ou no mesmo mês. Mas o mais rápido possível. Para o nosso próprio bem. Veja, isso é um determinismo. É para nos castigar? Não. É o nosso corpo nos dando sinais imediatos que estamos cometendo uma falta, um deslize. Entendeu? Não podemos esquecer que Jesus, que foi o grande médico das almas, uma das coisas que ele recomendou tão veementemente e exemplificou também foi exatamente o perdão, né? Você vê que até nessas leis, o perdão, ele aparece aí como problemático se você não souber lidar com ele, né? Quer ver outra coisa interessante que gera muita dúvida? É a questão do futuro. O futuro existe? Boa pergunta essa, porque o futuro depende do presente. Ok? Mas ele só depende do presente? Ou ele tem alguma coisa além do presente? Então, vamos voltar. Estamos todos na erraticidade. O que é erraticidade? É o intervalo entre 2 reencarnações. Nós podemos chamar também de plano espiritual, aguardando a próxima reencarnação. Então, estamos na erraticidade, aguardando a próxima reencarnação. Quando chega próximo disso, 1, 2, 3 anos, depende, né? Porque cada caso é um caso, nós vamos fazendo uma programação para a próxima reencarnação. Sim. As coisas principais, dentro daqueles ciclos que eu comentei com você, então não existe exatamente uma data certa, então mais ou menos dentro daquele ciclo, nós escolhemos passar por alguma situação, para o nosso crescimento espiritual. Então nós estamos na erraticidade, nós somos espíritos,
prontos para reencarnar. E aí nós vamos fazer uma programação junto com mentores, orientadores, benfeitores, anjos da guarda. Olha, próxima reencarnação. Mais ou menos eu vou nascer em que época? Que cidade? Então você começa a escolher algumas coisas que não cabem na palma de uma mão, são só as coisas principais, ok? E aí você, junto com esses benfeitores e orientadores, você fecha um plano de ação. Você fecha um plano de ação, de acordo com a sua capacidade. De acordo com a sua capacidade. Depois de muito discutido e conversado, chegamos a um consenso que vamos reencarnar num período e vai acontecer algumas coisas em determinados ciclos da nossa vida. Só que nós estamos na erraticidade, escolhendo isso de forma consciente, com todo o amparo possível. Essas informações, à medida que você vai reencarnar, ainda no plano espiritual, ela sai do seu consciente e vai para o seu subconsciente. Vai ficar guardada aquelas informações dentro de você. Para que quando chegue perto daquele ciclo, você já reencarnou, então vou dar um exemplo mais prático. Né? Então você imagina assim, eu queria ter uma experiência na paternidade entre os 28 e 35 anos. É só um exemplo, tá? É só um exemplo. Aquela informação vai ficar guardadinha dentro de você. Quando você tiver com seus 27 anos, 28, alguma coisa assim, já começa a aparecer um desejo de ser pai. Você começa a observar algumas coisas que até então você não estava observando, até então não era importante. O que está acontecendo com aquela informação que você se programou? Está saindo do subconsciente, vindo para o consciente, agora você está encarnado, e está emitindo sinais. Então, o futuro prescritível são as lições essenciais que nós pedimos com o auxílio da espiritualidade superior para o nosso aprendizado. Que pode mudar na forma, mas às vezes não muda na essência. Na essência não pode. Assim é uma doença. Lembra da pergunta que você fez antes? Daquele espírito que reencarnou com problemas físicos? Sim. Veja, ou é uma prova, ou é uma expiação. Quando é uma expiação que ele não tem condições de escolha, seu anjo da guarda e a espiritualidade superior escolhe por ele. Mas, na maioria das vezes, no nosso caso, nós participamos dessa escolha. Então, o que você faz no futuro? Você traz uma pré-programação de algumas coisas, poucas coisas, do seu crescimento espiritual dentro de alguns ciclos. Tudo bem? Aí você reencarna. Conforme vai chegando próximo do ciclo, aquela informação vem saindo do subconsciente e vem para o consciente, você emite sinais, esses sinais captam situações que trazem para você. Não se preocupe com a forma, porque o que vale é a essência. A forma pode mudar, as circunstâncias podem mudar, mas a essência não muda. Só que reencarnado, velho, nós entramos num outro futuro, que pode mudar radicalmente o futuro prescritível. O futuro prescritível, velho, é o futuro quando nós estamos na erraticidade. É aquilo que se pode prescrever. Você está prescrevendo situações que você quer vivenciar em determinados ciclos. Certo. Chama-se futuro prescritível. Reencarnado, velho, já de posse, consciente, você está inserido num outro futuro, mais complexo, muito mais complexo, por sinal, que é chamado de futuro causal. O que é futuro causal? O próprio nome já diz. São as escolhas que você faz hoje, na condição de encarnado, e que podem mudar radicalmente o futuro prescritivo. Por exemplo, como mudar radicalmente? Ninguém reencarna para tirar a vida de ninguém. Sim. Ninguém reencarna para prejudicar ninguém. Sim. Não existe essa programação. Não. Ninguém reencarna para abandonar ninguém. Então, existem algumas situações que nós desenvolvemos hoje, futuro causal, livre-arbítrio atual, que você pode melhorar o futuro prescritível
como você pode complicar o futuro prescritível. Quer dizer que eu posso melhorar o futuro prescritível? Sim. Por exemplo, se eu escolho um período da minha vida para passar por uma certa dificuldade, para ter aquele aprendizado, e num período anterior eu conseguir aprender, eu não preciso passar por aquilo. Se num ciclo anterior eu conseguir aprender aquela lição, por amor, eu não preciso passar pela dor. Então, por exemplo, uma doença. Olha, num período X, num ciclo X, eu quero passar por uma doença assim, porque essa doença vai fazer com que eu pense na espiritualidade, para que eu pense nas minhas atitudes. Então, você traz isso como futuro prescritível. Porém, num ciclo anterior, você já toma essa consciência. Tomando essa consciência, você não precisa passar por aquilo. Eu melhorei o futuro prescritivo, entendeu? Sim, sim. Como eu posso complicar o futuro prescritivo? Eu gosto de uma frase que diz o seguinte, Beck. Uhum. Um momento, isso está no singular, um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Está no plural. Quer dizer, que uma mudança de atitude sincera, honesta, faz com que eu não precise passar por determinadas situações. Sim, um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Um momento de amor é singular. Uma multidão de pecados é plural. Então, se eu estou conseguindo melhorar minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos, com certeza eu não preciso da dor, muito menos do sofrimento. Veja como o futuro prescritível é algo pré-fixado, até sim, pré-programado, mas eu posso mudá-lo a cada momento. E quando se fala em futuro causal, né, quando se fala em futuro causal, olha que interessante. Estamos encarnados, tá? Sim. Nós vivemos 3 realidades instantâneas. 50% da nossa realidade são os nossos pensamentos. 30% da nossa realidade é o plano espiritual. O que significa isso? A minha realidade é 50% o que eu penso, 30% o que eu plasmo, o que eu imagino, e 20% é a realidade material. Então, veja, 50% plano mental, 30% plano astral. O que é plano astral? É aquilo que eu fico mentalizando, alimentando. Já corresponde a 80% da minha realidade. Então, se aquilo vai acontecer ou não no plano material, não é o mais importante. Mas eu já estou vivendo aquela realidade. Ok? Ok, interessante você falar desse futuro prescritivo, do futuro causal. Aí já prova que realmente o destino não existe. Nós temos livre-arbítrio de mudar o que foi acertado lá na frente, lá na erradicidade. Sim, né? sim. E a gente vê isso dentro das citações espíritas, das comunicações, que muitas pessoas vêm com toda a bagagem para fazer certo, né? Para fazer uma obra, para desenvolver um trabalho, mesmo que simples, e falha, né? Ou seja, falha por quê? Porque ele usou o seu livre-arbítrio para fugir daquela programação que ele mesmo, né? A outra situação, tinha aceitado. Então, aí é mais uma situação para mostrar que realmente não existe, né, a pré-fixação do destino. Existe, sim, um plano de trabalho, né? Como é que é? Um planejamento. Um planejamento. Mas que vai depender de você corresponder ou não. Naquele exemplo que você falou, que o rapaz, por exemplo, fez um planejamento de ser pai com 28 a 35 anos. Tá, então ele vem, ele contrai um matrimônio, vai indo tudo bem. Mas, de repente, na hora que era para ele pensar no filho, ele vira a cabeça lá por uma outra moça, né, por uma aventura, alguma coisa, e foge daquela responsabilidade ou daquele planejamento e muda o planejamento, né? Aí, talvez, tenha que pensar em outra situação, né? Ou talvez não venha mais o mesmo filho, né? Venha outra coisa, né? Por causa... Na verdade, ter o filho é o plano A, mas ele pode virar plano B, plano C, plano D, pode vir como neto, um sobrinho.
Você entendeu? Portanto, por isso que eu falo, ó, não se preocupem com a forma, se preocupem com a essência. Isso. A forma pode mudar a todo minuto, a Sim. essência não muda. Aí vem a pergunta, Beck, quanto tempo dura uma aprovação? De dias a milênios. Eu diria assim, Beck, entre aspas, tá? Entre aspas. Sofrimento é igual a resistência ao quadrado. O que significa isso? O inferno é do tamanho da nossa rebeldia. Quanto mais rebelde, quanto mais resistente, quanto mais impermeável, quanto mais inflexível, maior é o nosso sofrimento. Quanto tempo dura um sofrimento? Quanto tempo uma dor? Depende. Se você achar que tem que acabar agora, ele acaba agora. Sim. Não é tempo cronológico, é tempo espiritual. A gente fala que o espírito, a gente fala do passado, futuro, né? É uma questão cronológica só para a gente conseguir se direcionar. Mas nós vivemos um presente contínuo. O espírito vive um presente contínuo. Não é uma questão de estar encarnado ou desencarnado. Estou falando com o espírito. Então, quanto dura uma dor, quanto ele decidir que tem que durar. Sim. Ô, Cássio, lembrando nossos internautas aí, o pessoal que está nos acompanhando, que podem fazer perguntas, tá? Pode ser perguntas simples, que às vezes gera aí outras reflexões e outros caminhos aí para responder, né? Eu até tenho já uma pergunta aqui, já dá para pensar? Nós estamos com 40 minutos aí já de... Então, vamos só fechar, então. Porque fechar aí. É um assunto muito longo. Então, quando nós falamos assim, ó, fatalidade, destino, determinismo, karma, ele decorre, basicamente, né? Existem muitos nomes para falar a mesma coisa. De 3 situações. A primeira situação é escolha feita antes da reencarnação. Então, veja. Escolha feita antes da reencarnação. Segundo, consequência dos atos praticados. Ok? Terceiro, constrangimento imposto pela força das circunstâncias. Deixa eu explicar isso melhor, velho. Veja, onde nós somos quase que totalmente livres? Pelo pensamento. Porque pelo pensamento, o homem ele encontra a sua liberdade máxima. Mas, mesmo assim, está atrelado ao seu momento evolutivo. Então, veja, nós temos uma liberdade dentro de um contexto. Quando Deus nos coloca dentro de uma margem de trabalho, né? Dentro de uma margem, você pode oscilar dentro daquela margem, que é o seu momento evolutivo. Então, eu posso tomar N decisões, serei atrelado a N determinismo, mas eu estou dentro da margem estipulada por Deus. Se eu fosse um espírito mais evoluído, eu estaria dentro de uma outra margem. Mais larga. Se eu fosse mais evoluindo ainda, essa margem ela vai alargando. Largando, exatamente. Por exemplo, quem são as pessoas mais livres? As mais livres são as mais responsáveis. As pessoas mais responsáveis são aquelas que encontram uma liberdade imensa. Então, a responsabilidade nos traz liberdade. Em compensação, a liberdade nos traz mais responsabilidade. Então, as pessoas querem ser livres. Todos queremos. Isso é um desejo do ser humano. Mas a liberdade tem a ver com responsabilidade. Aquela pessoa, dentro da condição humana, do planeta de provas e expiações, procura ser uma pessoa correta com a sua consciência, procura fazer as coisas dentro das leis, é uma pessoa que vive bem, que vive em equilíbrio. Ela tem os seus altos e baixos? Tem, né? Porque ela é um ser humano. Mas dentro das leis que ela está inserida, ela vive muito bem, porque ela entende o porquê e as razões. Então, a gente percebe que livre-arbítrio é um livre-arbítrio relativo. É um determinismo relativo, não é nada absoluto. Então, existe um livre-arbítrio relativo. Por exemplo, estar encarnado. Nós temos liberdade? Temos. Mas como encarnado, nós temos condições de sair do planeta Terra? Não. 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 Pelo menos para 99% das pessoas,
Não. Então, mas dentro do planeta Terra, eu posso ir para qualquer lugar? Pode. Você tem uma liberdade, sim, dentro daquele contexto. Se eu fosse um espírito mais evoluído, eu poderia ir para um outro lugar? Sim, dentro daquele contexto. Então, à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, essa margem de Deus, ela vai aumentando. Chega um momento que ela se torna entre os nossos parâmetros, tá? Ela se torna infinita. Sim. Né? Qual é o livre-arbítrio de um anjo, de um Cristo? Qual é o determinismo? Veja, olha que interessante. Como é uma expansão da consciência, e nós estamos caminhando nesse sentido, inclusive, tudo fica maior. Tudo fica maior. Então, livre-arbítrio temos? Temos. Relativo. Determinismo? Relativo. Dentro do nosso contexto. Dentro do nosso momento, dentro da nossa necessidade. Uhum. Então, determinismo, vamos lá. Destino é o quê? É a soma de uma escolha, de um livre-arbítrio, atrelada a um determinismo, que é um infinito de possibilidades, de leis que foram idealizadas por Deus para atender às nossas necessidades, para que a gente possa estar caminhando para a angelitude. Esse é o nosso próximo passo. Então, todas as leis deterministas estão nos levando para a angelitude. Então, a sua decisão somada no determinismo vai ter um resultante. O resultante chama-se destino, que pode ser mudado a cada minuto. A cada minuto. E Cássio, é aquela hora você não explicou, mas para mim, por exemplo, as pessoas que têm dúvidas se nós realmente temos a liberdade de escolha, aquele exemplo de você chegar com o carro no cruzamento, você dá aquela parada e analisa a sua frente. Você tem 3 caminhos: seguir em frente, pegar a direita ou pegar a esquerda. Se você pega a esquerda, você vai pegar um certo trajeto e vai pegar umas certas condições de dificuldade ou de facilidade. Se você pega a direita, serão outros trajetos, outras dificuldades, outras facilidades. Ou você tem a opção de parar, você tem a opção de seguir em frente, pegar a esquerda ou a direita. Se você entra à direita e descobre que está no caminho errado a 1 ou 2 quarteirão à frente, você tem o direito de refazer o seu caminho. Sempre. Talvez você tenha que voltar naquele ponto que você estava antes. Sim. Você já é uma outra situação, um outro tempo, né? Exato. Nova experiência. Uma nova experiência. Cada situação que você vive te dá o direito de tomar uma decisão diferente. Então, sim. Baseado nisso, né, vamos pensar de forma prática. Muitas pessoas acham que, por exemplo, que estão numa vida que não gostam, que não estão felizes, porque não é isso que queria para elas, né? Acham que estão engessadas, acham que não têm opções. O que a gente pode falar com relação a isso, Cássio? Que dá esperança, de mostrar que talvez possa mudar, sim, hoje, agora, nesse momento, né? Quando, né? Que nós poderíamos dizer para essas pessoas com relação a esses conceitos? Quando a gente aprende, ou quando nós estamos em um processo de ressignificação, tudo muda sem que nada se altere. Deixa eu explicar isso melhor. Então, nós estamos num processo de ressignificar. O que é ressignificar? É dar um outro significado. É olhar aquela situação com outros olhos. Com outros olhos. Então, a partir do momento que você tem a coragem, tá? Ter coragem de começar a olhar aquela pessoa, aquela situação com outros olhos, você está ressignificando. A pessoa mudou? A situação mudou? Não. Foram os seus olhos que mudaram. A sua forma de olhar. Então, tudo muda sem que nada se altere. Veja, estamos num planeta de provas e expiações, velho. Uhum. Todos. As circunstâncias são iguais para todos. O mundo é igual para todos. Todos nós, veja, o mundo inteiro está vivendo uma pandemia. Sem distinção. Mas como cada um está olhando para essa situação?
Veja, nós podemos nos revoltar, brigar, xingar, como nós podemos tentar auxiliar de alguma forma. Então, veja, ressignificar é começar a olhar aquilo de um outro jeito, de uma outra forma, com outros olhos. Então, tudo muda sem que nada se altere. Então, quando a nossa vida não está bem, já faz algum tempo, quando aquilo perdeu o colorido, perdeu o sabor, será que não é hora da gente olhar, começar a olhar aquilo de um outro jeito, de uma outra forma, tentar enxergar por outros ângulos? Aí sim, a gente vai começar a perceber que cada situação pode ser vista por muitos ângulos diferentes, por várias situações diferentes. Não só da nossa forma, mas também da nossa forma. Então, qual é o projeto? Ressignificar. Quando nós reencarnamos com os olhos do espírito, da individualidade ou da personalidade? Da individualidade. Quando nós vamos reencarnar, velho, nós não estamos pensando naquilo que nós vamos passar, mas como nós vamos voltar. Eu vou voltar melhor? Fui. As experiências que eu vou passar vai agregar algum valor a mais para mim? Então, não importa exatamente o que nós estamos passando, mas se o aprendizado realmente foi assimilado. E nesse critério, nós não viemos aqui para viver situações muito fáceis, né? Porque elas não trazem muito aprendizado. Quanto mais difícil o desafio, maior o aprendizado. Então, a gente tem que ter essa ideia da vida futura, né? Imaginar que nós vamos ter a recompensa do outro lado, né? É isso? Eu diria, que para a maioria de nós, tá? Muita facilidade iria acabar nos distraindo mais uma vez. Isso. Mais uma vez, ficaríamos distraídos com as facilidades. Mais uma vez, fugiríamos da nossa responsabilidade como seres humanos. Então, às vezes, não necessariamente, mas às vezes as dificuldades estão nos mostrando algo que nós não queremos enxergar sobre nós. Então, não é... Quando o ser humano para de terceirizar, para de justificar, veja, ele começa a ser feliz. Exatamente no momento que ele para de se justificar e muito menos de terceirizar. E também de se culpar. Aí ele começa a ser feliz. Veja, a felicidade só está esperando ele tomar essa decisão. Eu tenho que parar de me justificar. Eu tenho que parar de terceirizar. Eu tenho que parar de me culpar. Eu tenho que olhar para frente. Uma coisa para frente que é bom lembrar também, né, Cássio? A gente precisa ousar, precisa acreditar, né? Precisa arriscar, porque às vezes a gente pede a ajuda de Deus e quer que Deus venha aqui e transforme as coisas na frente e você não é capaz de levantar e empurrar a coisa que está te atrapalhando lá, né? Então, é isso que nós precisamos, às vezes, ousar, né? Fazer, buscar, acreditar, arriscar. E quando arrisca, que Deus está esperando só você dar o passo para ele te ajudar, mas ele não pode te ajudar parado. Quando você está arriscando, aí ele vai atuar em você, né? Não é isso? Covec, é assim, naquilo que nós não temos capacidade, Deus faz por nós. Por exemplo, Deus muda uma galáxia de lugar sem muito esforço, vamos dizer assim, com as nossas palavras, ok? Ele muda uma galáxia de lugar, sem problema nenhum. Sim. Mas ele não pega um livro da sua estante e põe nas suas mãos. Olha, interessante essa comparação. Sim. Muda uma galáxia de lugar, mas ele não pega um livro que está na sua estante, no seu armário, na sua cabeceira, abre e põe na sua frente. Isso ele não vai fazer. Então tem coisa que somente depende de nós. Sim. Ok? Então é isso que a gente tem que entender, que nós já temos condições de dirigir a nossa própria vida. Sim. Aquilo que nós não sabemos, que nós não conhecemos, a nossa ignorância, não se preocupe. Deus está conosco. Mas aquilo que cabe a nós, aliás, Vec, só para terminar, né, a linha de pensamento, o ser humano tem que pensar da seguinte forma. Quando a gente olha no macro, né, bilhões, mais de 8,5 bilhões de espíritos encarnados,
no nosso planeta existem mais de 30 bilhões encarnados e desencarnados. No nosso sistema solar, então, isso foge de parâmetro. Então, quando a gente olha no macro, a gente se perde pelos números. Mas se a gente parar para pensar que é onde Deus nos colocou, nesse momento, nesta fase, nós somos uma pessoa insubstituível. Nós somos a melhor pessoa. Deus está confiando 100% em nós. Porque naquele lugar não existe ninguém no universo melhor do que você. Onde Deus nos colocou nesse momento é porque Ele confia em nós, porque Ele acredita em nós. E nós somos insubstituíveis. Nós somos o plano A de Deus. Naquele momento, naquela hora, naquela situação. Então, nós somos a pessoa mais importante do universo na vida que nós estamos levando. No local onde Ele nos colocou. Nós temos que pensar sempre dessa forma. Sempre mostrar a nossa melhor versão. Sempre. E nós podemos pensar que pode ter gente parecido, né? Igual, quase igual, mas não igual. Cada um é uma entidade única, né? É única. Cada ser humano é um universo à parte. É isso mesmo. Ô, Cássio, bom, até aqui tem uma pergunta da Joana Vec, está dizendo aqui, dentro desse conceito, vale também para coisas que fizemos em outras vidas, por exemplo, o suicídio. Ela está aqui, ela vai me dizer qual que é o conceito. Aquele conceito que a gente vem programado para fazer as coisas e chega numa certa idade, a gente lembra uma coisa que a gente pode ser passado também. Por exemplo, eu pratiquei suicídio. Tá. Eu acho que eu entendi. O que ela quis dizer é o seguinte, que as coisas ficam no nosso subconsciente, enquanto a gente encarna, né? Você disse lá, chega naquela época, o subconsciente aflora, né? Passa para o consciente, aí você tem lembrança ou tem vontade de fazer aquilo que você programou. Ela está dizendo se isso pode acontecer também com fatos que a gente já fez, por exemplo, suicídio, que naquela época houve você suicidou, né? Então, você, naquele momento, você é levado a sentir vontade, né? Talvez de repetir. Olha, Vec, não é exatamente sentir vontade de repetir. O que acontece? Há uma predisposição, há uma situação dentro de nós que, muitas vezes, perto de uma circunstância, de uma situação, faz com que a vibração do local ou da circunstância... faz com que retorne do subconsciente para o consciente algo parecido. Vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor que, numa reencarnação passada, a gente tivesse optado pelo suicídio e se jogado de cima de uma ponte. Um exemplo, ok? Um exemplo. Naquela faixa etária. Passado a reencarnação, né? Você é recuperado, reencarna. De repente, mais ou menos dentro daquela faixa, você está passando sobre uma ponte. Então, a situação do local, com aquela lembrança do seu subconsciente, vai trazer uma recordação para você. Mas é uma recordação de algo negativo, de uma lembrança ruim. Não exatamente uma vontade de fazer a mesma coisa. Sim. Não uma vontade. De repente, você está passando por uma ponte, você viu a ponte, viu o que está acontecendo. E aí vem uma recordação, que bate a vibração do local e faz com que você recorde espiritualmente de uma situação ruim que você viveu próximo daquilo. Mas não exatamente uma vontade de cometer de novo. Não. Mas existe alguma coisa ali que está em um processo de recuperação, de tratamento, que ainda não está 100% curado. Então, vem essas más recordações para que você pare e pense, nossa, o que aconteceu? O que está acontecendo? Para que você reflita, mas não uma vontade de fazer a mesma coisa. Porque você evoluiu. Porque você já aprendeu com aquilo. Pode haver uma predisposição, mas se você reencarna com a bênção do esquecimento, você tem uma nova oportunidade. Você está mais preparado ou melhor preparado para superar aquela situação.
Certo. Posso cometer de novo? Até posso. Até posso. Mas você está no melhor momento para não cometer. Sim. Ok. Eu não sei se a Joana agradece. Eu não sei se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, Cássio, mas realmente o pessoal não perguntou, até porque eu acho que excursionou por vários assuntos aí, né? Deve ter suprido a maior parte das dúvidas aí, né? Então, você finalizou o seu assunto? Sim, sim, sim. Sim? Sim. Quer deixar alguma... Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, não tem problema nenhum, né? Então, e se alguém fizer uma pergunta fora do ar para você, depois você quiser devolver, eu respondo para a pessoa, Sim. Pode ser. Inclusive, essa nossa live aqui, essa nossa transmissão, agora ela virou um vídeo, né? Que ela fica disponível na página do Facebook do CEE Herculano Pires e fica também no meu perfil, que é José Avec, que eu compartilho lá. A qualquer momento pode ser acessado e pode rever, né? Pode rever integralmente. Você pode correr em cima, pode ver a parte que te interessa, né? Então, fica aí disponível. Tem algumas pessoas que estão se manifestando. A Lourdes está dizendo boa noite, Lourdes Anzolin. A Maria de Fátima Bergonce colocou gratidão a todos, obrigado. Foi muito interessante, a Lucimara colocou. A Nancy do FG, muito esclarecedor. Enfim, nós estamos aqui também com a Fátima Pereira Rosa, foi maravilhoso, obrigado. Obrigado pela participação. A Elaine Franco também, minha amiga. Abraço, Elaine. Obrigado. A Rosane Cordeiro. Ok, Rosane? Sim. Especial. Obrigado. Parabéns, Zeca e Cássio. Também, né? Ela é suspeita, hein, Cássio? Ela é suspeita. Ela não vai. Tô brincando. Brincadeira, hein, Rosane? A Rose Orsi também, boa noite, gratidão. Então é isso aí. Nós vamos, então, Cássio, fazer uma precezinha rápida para finalizar, tá? Ô, Beck, você quer comentar sobre o assunto da próxima live? Quer que eu comente? É uma boa. Você pode falar. Posso falar? Então vamos lá. Convidando os nossos amigos, né? Depois vamos agendar a data certinha. Baseado também uma questão do Livro dos Espíritos, questão 23 do Livro dos Espíritos, nós vamos falar na próxima oportunidade sobre inteligência. O que é, né, o QI, o que é o QE, o que é o QS, inteligência emocional. O título é Inteligência Social. Esse é o título. Mas para chegar à inteligência social, nós vamos falar sobre as outras inteligências. Né? Desde 1900 até 2020. Então, como se processou todo esse... E como se está se processando também. Então, a próxima live, o assunto é inteligência social. Numa história que começa desde 1900 até 2020, passando pelas inteligências emocionais. Estaremos falando sobre isso na próxima live. Sejam todos convidados. Ok. Então, eu convido a todos aí a baixar o seu som, fechar os olhinhos. Nós vamos aqui agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por esse momento e pedir que Ele possa abençoar todos os corações, os lares que nos acompanharam, que nos assistiram, que vibraram conosco, que desenvolveram essa mensagem, essa reflexão tão importante, porque nos mostra que a cada momento nós somos artífices do nosso destino. E quem sabe, né, baseado agora nisso, a gente possa dar uma guinada ainda para melhor na nossa vida, né? Superando aqueles pontos nevrálgicos e olhando para outras opções e ousando buscar, né, com a graça, com a proteção da espiritualidade de Jesus, dos nossos mensageiros espirituais. Então, nós podemos desejar que a paz do Cristo possa estar
nesse momento em todos os lares, em todos os corações, fortalecendo, né? Ajudando na compreensão, ajudando a lidar com esse momento difícil, mas proveitoso, instrutivo que estamos vivendo, e nos dando sempre força, sempre coragem, sempre muita esperança que vamos sair dessa situação ainda melhores. Queremos agradecer então a Deus, a Jesus, ao Cássio, por estar aqui conosco, e a todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Boa noite, Cássio. Boa noite a todos. Valeu. A Rose também está agradecendo. Obrigado, Rose. Boa noite a todos.